E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Momentos tensos neste setembro difícil para o presidente Bolsonaro. Eu estou crendo que nós estamos caminhando rapidamente para um afunilamento. O presidente Bolsonaro está agindo de acordo com uma estratégia que ele tem em mente. Eu não tenho aqui nenhuma preocupação em defender, atacar e posicionar, deixa daquele lado político. Eu quero procurar analisar, trazendo à sua consideração alguns aspectos que estão acontecendo e que são muito importantes para a estabilidade do país ou não. Tendo sempre em mente que Deus profetizou que vai acontecer o mal e o país está caminhando na direção do cumprimento disto, ou seja, da não estabilidade. Deus vai usar o presidente Bolsonaro para fazer essa guerra no Brasil. Mas e nós? Independente de nós apoiarmos ou não, nós vamos sofrer com essa guerra também, como já estamos sofrendo com a crise do Brasil. E vamos sofrer mais ainda. Provavelmente o meio evangélico vai sofrer mais ainda pelo fato de, na sua maior parte, estar apoiando politicamente o presidente Bolsonaro. Mas vamos procurar entender um pouco a situação. Bolsonaro tem falado muita bobagem, e ele foi muito criticado por usar uma palavra, a crítica foi essa, uma palavra de baixo calão. Ele queria dizer corruptos comunistas. Corruptos comunistas. O que ele falou, mas isso foi deturpado, como se ele estivesse falando apenas uma palavra aí que não se utiliza nos meios mais elaborados. Ele tem usado essa estratégia de falar algumas bobagens, porque a grande mídia não dá espaço para ele. Para que ele possa ser ouvido e entendido, ele tem usado essa tática. E muitos fazem isto, usar essa tática. Mas, na verdade, a situação está muito difícil para ele. Muito do que ele fala, muito do que ele faz, tem em vista a disputa que ele está tendo dentro dos meios militares para conseguir unir a categoria militar, que de forma alguma está unida. Os militares, vamos nos lembrar, no regime militar não estiveram unidos, eles disputavam e se sucederam em correntes e grupos no regime militar. E houve também alguma corrupção, nem de longe comparável à dos últimos anos, mas no regime militar também houve corrupção. E os principais corruptos que se alojaram lá, tipo Mário Andreasa, Delfim Neto e Jarbas Passarinho, José Sarney, esses todos permaneceram nos regimes democráticos posteriores. Os governos chamados democráticos, eles estavam juntos também. Então, eles não eram uma corrupção do ambiente militar, mas mesmo entre os militares havia denúncia de corrupção. E havia grupos mais radicais, mais liberais dentro das Forças Armadas, no regime militar.
De lá para cá, eles nunca se uniram, os militares. E o Bolsonaro, quando assumiu, ele sabia que o vice-presidente dele, Mourão, não era da linha dele, pertence ao grupo dos maçons. É muito forte dentro das Forças Armadas o grupo dos maçons. E eles têm uma filosofia que não é a mesma do Bolsonaro. O Bolsonaro adotou o Olavo de Carvalho como o guia, aquele que dá a orientação política sobre a direita, o que é ser direita. Mas os maçons não têm necessariamente a mesma ideia, a mesma linha política. Eles são uma força que defendem o poder pelo poder para eles. E o Bolsonaro sabe disto. Mas essa disputa nos bastidores vai acontecendo. O Bolsonaro, acredito eu, a gente não tem muita avaliação disto, mas eu acho que ele está trocando generais, ele está mudando postos de comando, assumindo mais liderança dentre os militares, de uma tal maneira que, se houver um golpe, o Bolsonaro quer ter os militares juntos. Em fazendo uma guerra contra a Venezuela, uma intervenção, nunca vai ser chamado de guerra contra a Venezuela, porque não é contra a Venezuela. Será contra o governo da Venezuela, uma intervenção junto aos Estados Unidos para destituir o presidente da Venezuela, mas que é um ditador. O Bolsonaro não teve apoio das Forças Armadas para isso. Uma parte significativa dos militares não apoiou e se dispôs a criticar essa atuação. O Bolsonaro precisa aumentar a liderança dele dentro das Forças Armadas. O Bolsonaro não está disputando voto nenhum, nem opinião pública, melhorar na opinião pública. Ele quer a liderança dentro das Forças Armadas para, em qualquer situação, o artigo 142 da Constituição, quando for invocado, o Bolsonaro quer ter a hegemonia, a liderança das Forças Armadas unidas. E ele está trabalhando nessa direção e a gente não consegue avaliar como está indo. Existe um general, Augusto Heleno, que não está aparecendo nos noticiários, mas é o homem-chave dentro do governo para isto, para tentar unir os militares. Mas as circunstâncias dirigidas por Deus fizeram com que o Bolsonaro tivesse que enfrentar o espírito globalista em defesa da preservação da Amazônia. O espírito de Satanás, o espírito do anticristo, o espírito globalista está defendendo a preservação da Amazônia. Este ponto, a internacionalização da Amazônia, une, de certa forma, todos os militares, mesmo aqueles que não são da corrente de Bolsonaro, são do vice-presidente Mourão. Nesse ponto da Amazônia, eles se unem. Então, isso é um ponto favorável ao Bolsonaro. Nesse aspecto, ele está indo bem. Mas com relação ao ambiente político, as esquerdas sabem que estão em desespero. Ou é agora ou nunca. Ou conseguem minar o governo Bolsonaro agora, ou eles não vão conseguir mais. De forma que estão unindo todas as forças no judiciário, no legislativo, na grande mídia. Eles estão unindo as forças para tentar minar e acabar com o governo Bolsonaro agora. Porque se o Bolsonaro vencer, chegar ao final do ano, as esquerdas vão ficar muito enfraquecidas. Portanto, é agora, nesse mês ou 2 meses agora, em que as coisas vão piorar bastante. O Bolsonaro, sabendo disso, está atirando, acreditando que a melhor defesa é o ataque. Mas ele tem situações dificílimas. Ele protelou um pouco a indicação do Procurador-Geral da República. Ele precisa de uma pessoa mais leal a ele na Procuradoria-Geral da República. É um cargo muito importante que lidera o Ministério Público e ele precisa, se ele conseguir emplacar uma pessoa dele, a atual Raquel Dodge não é
da total confiança dele e está saindo. Mas ele quer uma pessoa totalmente da confiança dele neste cargo. Mas já houve problema, porque a atual já está sentindo, a doutora Raquel Dodge, que não vai continuar. E ela está sendo apoiada pelo presidente Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ambos acusados pela Lava Jato de estarem em corrupção. E ela está tentando engavetar pelo Ministério Público as denúncias contra esses dois, presidente da Câmara e do STF. Então a situação está meio complicada. O Bolsonaro já terá decidido, ele deve dizer proximamente, talvez hoje ainda, quem vai ser a pessoa indicada para ocupar esse cargo em sucessão à doutora Raquel Dodge. E o Bolsonaro tem interesse em que as coisas apareçam e que a corrupção seja denunciada, mas existe uma força tremenda para abafar as denúncias de corrupção. E o Bolsonaro quer liberar isto. O Ministério Público é fundamental, porque quem acusa é o Ministério Público. Se o Ministério Público engavetar, por exemplo, se conseguir engavetar essas denúncias da Lava Jato contra o presidente do STF e contra o presidente da Câmara, se engavetar, vai abafar bastante. Outro fator que está causando uma distorção tremenda é o ministro Gilmar Mendes. Ele está se sentindo muito ameaçado e está desesperadamente soltando todas as pessoas acusadas de corrupção, porque ele sabe que isso pode chegar até ele brevemente. Agora, por exemplo, ele, ultrapassando limites, foi lá e tirou o caso daquele Manteiga, o ex-ministro da Economia, que devia estar preso. Ele tirou o caso Manteiga da Lava Jato, abusou de autoridade, passou por cima dos colegas, por cima do colega Fachin, porque o ministro que cuida da Lava Jato é o ministro Edson Fachin, e Gilmar Mendes simplesmente foi lá e tirou aquele caso do Fachin. Eu não sei como é que isso vai ficar no STF. É claro que ele deve ter feito isso com a conivência do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Mas o fato é que isso é outra medida que cheira muito mal junto a todos os outros que têm observado isto. Bom, o Bolsonaro sabe que o tempo aperta e ele tem muita coisa para ser feita. E ele sabe que o Congresso Nacional não está, na maior parte, com ele. Ele sabe que vai ter muita dificuldade. Ele não está contando com o Congresso. O presidente Bolsonaro não está contando com o Congresso a favor dele. Ele conta com um povo, uma parcela significativa do povo que deve ser chamada, essa parcela, a manifestações radicais proximamente. Tem que haver, vai haver alguma manifestação mais radical das pessoas de direita que apoiam o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro precisa de uma radicalização. Na radicalização, ele sabe que tem chances de conseguir resultados. Por exemplo, na Amazônia. Como consequência direta dessa radicalização que ele está tendo, por ocasião da situação da Amazônia, ele está unindo os militares com ele. Ele precisa de mais alguma radicalização para ele poder conseguir alguns frutos. E se as coisas forem pacificamente, o Bolsonaro está mal. Ele só vai levar pancadas do legislativo, do judiciário, de todo lado. E depois, politicamente, nas eleições do ano que vem. Ele sabe que democraticamente ele não tem chances, ele está tentando radicalizar, inclusive provocando a esquerda. Mas as esquerdas estão seguras, estão se segurando
à espera da liberação do Lula. Então, a questão do Lula está sendo apressada para brevemente o Supremo Tribunal Federal botar uma pá de cal de vez, vai ficar preso direto ou soltar o Lula. Agora, se soltar o Lula, o que pode acontecer neste setembro, então Bolsonaro vai convocar o povo todo em protesto para ir para as ruas e radicalizar. O Bolsonaro está esperando essa radicalização, porque ele sabe que pacificamente não tem chances. Ou seja, para nós não tem chance de jeito nenhum do país ir bem e a economia se estabilizar e haver paz. A confusão vem de um jeito ou de outro, a gente não tenha dúvida. Com a permissão de Deus, essa confusão do país vai fazer muita gente sofrer, muitos de nós estarmos aí antenados com aquilo que vai acontecer. Vem muita confusão por aí. O Bolsonaro está no meio de muita confusão, ele tem consciência disto, quer tirar algum proveito, tem uma estratégia dentro disso tudo, ninguém pense que ele é um bobo, um ingênuo, falando bobagem, ele sabe o que está fazendo e sabe que democraticamente, do jeito que as coisas estão, numa democracia corrompida, ele não vai ter chance nenhuma. Ele precisa da radicalização, está trabalhando nessa direção e as coisas caminhando nessa direção vão, de certa forma, ajudá-lo. Mas ajudá-lo em quê? Na guerra e não em benefício direto para nós. Nós ficamos satisfeitos quando o país está em paz, as coisas estão tranquilas e o Brasil não está caminhando nessa direção. O povo de Deus é chamado para orar. Orar por quê? Em que direção? Você tem que clamar a Deus. Para começar, eu sugiro que você clame a Deus para os líderes evangélicos descerem do salto alto e se humilharem. Isto é o princípio da cura do Brasil. Por enquanto, o Brasil está doente, vai continuar doente com a permissão de Deus, está entrando numa guerra civil, um confronto que vai radicalizar até que o povo que se chama pelo nome do Senhor comece a fazer diferença na oração, não na política, não é em manifestação, não é apoiando o lado este ou aquele, é em oração. É assim que Deus vai agir em favor do país. Mas até lá as coisas vão piorar e a radicalização vai aumentar. Que estejamos na brecha, em oração, Deus nos chama.